Relator do projeto de lei que limita as saidinhas, Guilherme Derrite, disse em entrevista à CNN que o benefício é imoral e que, se Lula vetar o projeto, o Congresso derruba o veto presidencial. Vamos ouvir. Essa é uma pauta que ela é extremamente suprapartidária. A saída temporária de preso, além de ser imoral, porque você tem criminosos que mataram os próprios pais sendo liberados nos dias dos pais, criminosos que mataram os filhos sendo liberados nos dias das crianças, nós temos estudos científicos, como o que nós temos aqui em São Paulo, do Major Rodrigo Vilardi, que é mestre e doutor em Direito Penal pela USP, comprovando que as estatísticas criminais aumentam demasiadamente durante o período da saída temporária. E mais do que isso, falando agora de uma questão política e não técnica, se o presidente da República optar por vetar, com certeza absoluta o Congresso Nacional vai derrubar esse veto. Então, mas não tem acordo com o governo federal? Não tem acordo, mas assim, eles deixaram muito claro, tanto no Senado quanto ontem, ali uma articulação para que não houvesse a votação nominal, foi justamente para que os partidos de esquerda não colocassem o DNA deles ali, dizendo que eles estavam votando a favor do fim das saídas temporárias de preso. Então, eu vejo que se o governo federal optar por vetar, o Congresso com certeza vai derrubar. Vamos ao debate. Zé, o benefício é imoral? Olá, Leandro. Olá, Tiago. De forma nenhuma. Eu não acho que tem nada de imoralidade nisso. É uma situação que decorre do exercício da pena, há uma série de requisitos já estabelecidos para que a pessoa possa obter a saidinha, inclusive ter cumprido uma parte da pena. Então, portanto, não há nenhuma imoralidade. Um objetivo, inclusive, muito moral, ético e necessário à sociedade, qual seja, impedir que o preso perca laços com suas famílias, perca com os seus amigos. Por que isso se coloca? Porque, na verdade, os estudos, sim, científicos no Brasil e no mundo mostram que um dos graves problemas das penas restritivas da liberdade é que elas não conseguem ressocializar, mesmo em presídios avançados, como existe em outros países, não é o caso do Brasil, pelo fato da pessoa perder os laços com a sociedade. Então, a saidinha tem um pouco esta perspectiva, ou seja, manter laços com a sociedade. É claro que às vezes você tem problemas, claro que você tem problemas. Então você tem 95% das pessoas retornando e 5% não retornando. Isso é um problema? É um problema. Tem pessoas que delinquem nisso? Sim. Mas nós temos que fazer, em primeiro lugar, uma avaliação do resultado positivo através de estudos sérios e mais, verificar aquelas situações de delinquência que se colocam, se houve equívocos, se não houve equívocos, que requisitos seriam bons que fossem colocados. E não uma medida passional que eu colocaria naquele campo que não eu, mas muitas pessoas chamam de populismo penal, ou seja, sem estudos aprofundados, variados, reflexões, você acaba tendo medidas para agradar a plateia, criando uma relação de causa e efeito que realmente não procede. Ou seja, muitas vezes, para atender as pessoas, parlamentares, e eu falo isso com tranquilidade porque fui parlamentar também há muitos anos, acabam votando situações que acabam trazendo mais malefícios que benefícios, mais prejuízos do que resultados. Não está demonstrado, com nenhum estudo, nenhuma reflexão, nenhum debate aprofundado, pelo menos entre especialistas, mesmo aqueles que pensam diferentes, que esse tipo de lei vai diminuir de alguma forma a criminalidade. Você vai impedir algumas situações delituosas, talvez vá, mas quantas outras você vai criar de malefícios? Pensou-se nisso? Pensou-se numa análise do que não seria melhor debater a questão para aperfeiçoar esta lei ao invés de fazer o que se está fazendo? Portanto, eu não sei, é muito fácil falar quando você é analista e não tem o governo para governar. Uma lei ela é sancionada ou vetada a partir de critérios de constitucionalidade e a partir de critérios de conveniência e oportunidade para os interesses públicos. Isso o presidente da República fará com grande liberdade. Se ele vai vetar ou vai sancionar, essa é uma análise dele, feita a partir da informação dos seus ministros, ele tem que ponderar toda uma série de valores e, portanto, o presidente tomará a decisão que tem que ser respeitada. Agora, eu, pessoalmente, que estudo isso há muitos anos, tive a oportunidade de ser ministro da Justiça por 6 anos e analisar estudos internacionais, estudos nacionais, etc., acho que não é assim que se aprovam as leis, Leandro e Tiago, em matéria penal. Tem que ter estudos cuidadosos, meticulosos, reflexões. Não é um estudo que mencionou o doutor Derrite, aí, que eu nem sei qual é, que um major fez, e não quero me desmerecê-lo, porque parece que é uma pessoa graduada academicamente, mas isso tem que ser, envolve uma pesquisa a fundo para que nós possamos tomar decisões.
E um debate franco, um debate transparente, não um debate passional, né? Ou seja, eu pego uma situação em que 5% não voltou e que houve lá 1, 2, 3 crimes, são graves e realmente preocupam. E vou eliminar tudo, eliminando o efeito positivo em todos aqueles que cumpriram rigorosamente essa situação. Ou seja, não há, meu ver, desculpe, nada de imoral, absolutamente nada de imoral, porque tentar ressocializar pessoas não é imoral, a partir, evidentemente, de situações em que eu verifico acertos, e esses acertos ou esses erros têm que ser aperfeiçoados a partir de estudos sérios, debatidos, transparentes e reflexões que efetivamente mostrem que o populismo penal não leva a nada. Leva apenas tão somente a aplausos imediatos e à construção da sociedade, da opinião na sociedade de que nunca nada se resolve. Tiago, na sua avaliação, o benefício é imoral? Fernando, primeiramente, boa noite a você, ao ministro Zé Eduardo e todos os espectadores aqui da CNN. Prazer estar de volta ao grande debate. Acho que, primeiro, a gente precisa compreender que o que está sendo feito não é nenhuma arbitrariedade, é o que o próprio ministro comentou, é de um aprimoramento da legislação. Esse é um projeto que tramita originalmente na Câmara dos Deputados desde 2011, mas que teve finalmente um avanço em 2022. Eu era deputado na época, eu lembro de termos votado na primeira vez que passou pela Câmara, ainda em agosto de 2022, um aprimoramento da legislação. O benefício desse contato, da ressocialização do preso ao fazer um estudo fora, ao adquirir ali o conhecimento profissional para quando sair da prisão poder ter mais chances de ingressar no mercado de trabalho, ele não foi eliminado. O que foram eliminados eram os excessos, que, como foi colocado pelo próprio capitão Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, era um tapa na cara da sociedade quando você via Suzane von Richthofen voltando para casa quando era Dia das Mães, quando era Dia dos Pais, ou Isabela Nardoni saindo, tendo a sua saidinha ali da prisão no Dia das Crianças, sendo que matou uma criança. Isso é um tapa na cara da sociedade, e ainda que sejam 5% dos presos que não voltem, quanto vale a vida que é perdida pelo cidadão que foi morto por um criminoso, por um assassino condenado? Não estamos falando aqui de suspeitos, não estamos falando de réus, estamos falando de criminosos condenados que saem no Natal, que saem na Páscoa e que voltam a cometer crimes. Eu sei que são 5% que cometem esses crimes, mas um desses cidadãos que estão entre os 5%, em janeiro desse ano, matou o soldado Dias, o sargento Dias, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que inclusive deu nome a essa lei. Qual a opinião da família do sargento Dias em relação a serem apenas 5% de criminosos que não voltam? Um desses 5% matou esse cidadão, esse policial que estava combatendo o crime, uma tentativa de furto de veículo cometida por 2 criminosos condenados que estavam ali na sua saidinha de prisão. A gente tem um problema enorme no Brasil de não resolução de crimes, a gente tem um problema enorme de impunidade no país. Já é muito difícil você conseguir condenar e prender alguém, inclusive por crimes graves como homicídios, e uma vez que você prende esses criminosos, coloca eles na cadeia, com ali 1/6 da pena cumprida, eles já podem voltar 5 vezes por ano para suas casas e muitas vezes voltando a cometer crimes. Então, o que foi feito agora foi um aprimoramento da legislação, não foram eliminadas as possibilidades de ressocialização dos presos, foram mantidos ali a possibilidade deles, aqueles que estão no regime semiaberto, continuarem cursando um curso técnico, continuarem cursando um curso profissionalizante, até mesmo uma faculdade, para que possam facilitar a sua entrada no mercado de trabalho quando saírem da prisão. Agora, o que foi eliminado, que espero que o presidente Lula não vete essa lei, são esses absurdos onde você colocava assassinos, estupradores e pessoas que cometem latrocínios e tudo mais nas ruas depois de tão pouco tempo que eles estão na prisão, e com condenações de crimes graves e violentos como aqueles que são cometidos por esses que tiveram agora, com a legislação aprimorada, a sua ressocialização restringida, uma vez que quem perde quando esses criminosos estão na rua é a sociedade. O Estado tem o dever de retirar da sociedade aquelas pessoas que não têm condições de conviver em sociedade, que tiram a vida, o sossego e a segurança da sociedade de bem. Então, acho que o projeto é um projeto correto, que aprimora a legislação,
e espero verdadeiramente que o presidente Lula sancione essa lei. Zé, o ministro deve vetar o projeto da direita? Veja, aí não se trata de uma coisa da direita ou da esquerda. Acho que tem muita gente da esquerda que votou nesse projeto. Eu não estou ideologizando esse projeto, eu estou fazendo uma crítica a ele pela falta de estudos que provem relações de causa e efeito. Por exemplo, o Thiago indagou, quanto vale uma vida que foi ceifada por uma ação desse que saiu? Vidas realmente não têm preço, mas eu diria que se eu tivesse que colocar um preço na vida, é que ela vale tanto quanto a vida daqueles que serão mortos quando os ressocializados saírem da cadeia e cometerão crimes. Ou seja, eu tenho como gestor, e não como aquele que quer a vingança, mas como gestor, de buscar a ressocialização. E as formas de ressocialização, a meu ver, segundo estudos que são desenvolvidos pela criminologia do mundo inteiro, tem a ver com a não perda do laço familiar, do laço de amizade. Não é? Ou seja, eu diria a você que os presídios brasileiros já são masmorras que efetivamente só favorecem as organizações criminosas. Eu diria a você que no Brasil se desconhece que existem outras penas que podem ser mais eficientes que a pena privativa da liberdade, que existem muitas pessoas lá presas que talvez pudessem ter outras sanções mais eficientes porque não poderiam ser cooptadas pelas organizações criminosas. O que atemoriza a população no Brasil hoje são as organizações criminosas. Onde está o insumo da organização criminosa? No presídio, nas péssimas condições carcerárias, porque as pessoas presas lá, provavelmente para se defender, para defender sua família que está lá fora, para poder sobreviver e não serem violentados, aderem às organizações criminosas. Então, o aprisionamento no Brasil, as más condições prisionais e a falta de laços efetivos com a sociedade daquele que é aprisionado, segundo todos os estudos nacionais e internacionais demonstram, os que foram feitos com padrões de seriedade científica, efetivamente revelam de forma clara, nítida e indiscutível que eu tenho que buscar. Primeiro, prender só quem precisa ser objeto de prisão, quem precisa ser preso realmente. Segundo, que eu tenho que dar perspectivas evolutivas na pena, ou seja, por isso que a Constituição brasileira estabelece a progressão da pena. Terceiro, eu tenho que criar alternativas para que as pessoas não percam os laços com a sociedade, para que quando voltem sejam acolhidas pela sociedade e não percam referências. Isso é claro e indiscutível na teoria criminológica. A saidinha, ela está nessa perspectiva. Agora, tem que aperfeiçoar um projeto? Vamos aperfeiçoar, não sou dogmático, mas eu tenho que fazer estudos sérios. Ficou 11 anos parado no Congresso. Bom, tem muita lei que fica parada no Congresso Nacional e que nunca foi estudada seriamente. E aí, de repente, por razões de populismo penal ou outras, são a toque de caixa. Eu me espanto, por exemplo, quando você vai fazer estudos tributários, como são estudos mais aprofundados, reflexões. Quando eu tenho situações de investimento que envolvem finanças, que são bens patrimoniais também importantes, você estuda, você ouve, você faz audiência pública, você traz especialistas, etc. Agora, quando você vai falar de populismo penal, fica lá parado, de repente se ressuscita para dar uma resposta à sociedade por força de uma situação de crimes que ocorreram em relação a 5% daqueles que tiveram a saidinha. Não que eu não seja contra discutir, aperfeiçoar o projeto, não, eu sou favorável a aperfeiçoar tudo, não sou dogmático, mas agora isso você faz com seriedade, com racionalidade, com estudos, e não para dar respostas à população, respostas que acabam ainda desiludindo ainda mais a população, porque, como disse, eu sempre cito isso, né? Não me permita citar, como disse o ex-chanceler, um ex-chanceler alemão, né? Ele disse que se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, não concordaria com as segundas e nem comeria as primeiras. Tiago, o presidente Lula deve vetar o projeto da direita, na sua avaliação? Olha, Leandro, primeiro eu fico feliz que, ao contrário do que aconteceu na Câmara em 2022, ao passar pelo Senado, o projeto não seja um projeto apenas da direita. Nós tivemos apenas 3 senadores que não votaram a favor desse projeto no Senado. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que se absteve, e 2 senadores da base do presidente Lula que votaram contra. Todos os outros, inclusive muitos do PT e da base de um governo de esquerda, votaram a favor do projeto no Senado, que foi aprimorado na sua tramitação no Senado, que durou mais de um ano. Como mencionei, nós votamos esse projeto na Câmara em agosto de 2022 e desde agosto de 2022 ele estava no Senado tramitando, sendo ali aprimorado ao longo do ano de 2023 inteiro e sendo aprovado no Senado somente
no início agora de 2024. Então, felizmente, esse projeto, ao contrário do que aconteceu quando foi votado na Câmara lá em agosto de 2022, não é um projeto que a esquerda votou contra. A esquerda finalmente entendeu que o instrumento, né, da eliminação das saidinhas deve ser aprimorado. E aqui reforço, as saidinhas não estão sendo eliminadas no Brasil, nós não estamos ignorando a necessidade de ressocializar os presos e de manter vínculos familiares e de permitir com que eles tenham ali acesso a estudo. Isso continua permitido. O que foi feito é que aqueles presos que cometem crimes hediondos, crimes violentos, eles passam ali a ter uma restrição a essas saidinhas, novamente, para que eles não voltem a cometer os crimes que eles cometeram ao ir para a prisão, como assassinatos, como latrocínios, como estupros, né, uma vez que são crimes gravíssimos, de violência envolvida. Aqueles presos que cometem crimes menores, como um furto, um delito menor, eles continuarão a ter no acesso facilitado esse benefício. O que foi impedido através desse projeto de lei são aqueles que cometem crimes violentos, crimes hediondos, que tinham, como eu coloquei aqui, casos absurdos de permissão para saírem pouquíssimo tempo depois de terem sido presos, né, e em uma parte significativa, 5% é significativo, uma vez que 5% de muitos presos são muitos criminosos voltando à sociedade, né, saíam para cometer os crimes que os colocaram na prisão. Então, espero que agora que o projeto ganhou o apoio de uma ampla maioria do Congresso, né, o presidente Lula sancione essa lei, até porque se o presidente Lula vetar essa lei, ela certamente, o veto será derrubado no Congresso. Mesmo quando passou sem o apoio da esquerda lá em 2022 na Câmara, ela já tinha teve o apoio de 311 deputados, né, o que é mais do que suficiente para derrubar o veto, um potencial veto do presidente Lula. Novamente, no Senado, só 3 senadores não votaram a favor desse projeto. Então, é um quórum mais do que suficiente para derrubar um eventual veto do presidente Lula. Então, que o presidente Lula tenha a sabedoria de sancionar o projeto para colocar esse projeto de lei logo à sanção e possa passar a valer o mais rápido possível no Brasil.